vou dar um curso, nem que seja básico de Linux aqui dentro dessas aulas de informática básica, mas como eu sei que em alguns concursos públicos cai o assunto Linux, né? Alguns, mas geralmente é bem básico, tá? E aí eu sei que algumas pessoas têm interesse nessa parte do concurso, eu resolvi aqui dar uma ideia, falar um pouco sobre Linux, tranquilo? E aí é tão básico que mais é dentro do que geralmente cai em concurso, né? Aqui vai abranger a maioria das questões básicas de Linux em concurso público, dentro do assunto de informática básica, beleza? Então, o que é que a gente precisa saber sobre o Linux? Esse aqui é o mascote, né? O pinguinzinho, o símbolo do Linux. Principais características que a gente pode dizer do Linux, está aqui nesses balãozinhos, e aí eu vou apresentando para vocês, né? Uma delas é um sistema operacional aberto. A gente já estudou o que é um sistema operacional, o que é um software aberto, né? O porquê, o que são as características de um software ser aberto. Foi desenvolvido em 1991 por Linus Benedict Torvalds. Então, essa é uma característica importante. O software, em geral, é gratuito, né? Mas pode ser comercializado. Né? Existem algumas distribuições que cobram pelo uso daquela distribuição. Então, você disser que toda distribuição, como a gente vai falar aqui das distribuições que existem no Linux, são gratuitas, não. Existem alguns que chegam a cobrar algumas versões do Linux, principalmente para questões mais corporativas. Né? É também multitarefa e multiusuário. Instalado sem a necessidade de remover um outro sistema operacional do computador, ou seja, estou querendo dizer apenas que se você tiver um Windows lá no seu computador, você também pode criar uma partição e instalar o Linux nessa outra partição. A licença de uso é gratuita, né? A licença de uso do Linux é gratuita, baseada na GPL, e basicamente é um software que as suas distribuições em geral são gratuitas, mas como eu disse, existe nem toda distribuição, nem sempre o Linux vai ser gratuito, tá? Modificações podem gerar melhorias ou até novas distribuições, né? Essa é uma característica de software livre, né, que a gente já falou. O sistema de memória modularizado funciona bem melhor do que o sistema de memória do Windows. Acessa corretamente os arquivos formatados por outros sistemas operacionais. É menos vulnerável a malware. Né? No caso aqui, falei ainda sobre esse assunto lá em segurança, mas para você entender, é menos vulnerável a softwares mal intencionados, como vírus, por exemplo. Tá? Suporta nomes extensos de arquivo, com exceção dessa galerinha aqui, né? As 3 barras, né? Menor maior, 2 pontos, asterisco, interrogação. Software livre, pode ser estudado, modificado e redistribuído. Algumas distribuições da GUI, né? Que são distribuições da interface gráfica, KDE, GNOME, Blackbox, enfim, várias distribuições, as mais comuns, essas duas primeiras aqui, tá? Tem até distribuição de interface gráfica que é baseada no Windows. Quanto à estrutura de diretórios do Windows, quando você instala o Windows, né, como é que é essa estrutura de diretório? Esse primeiro diretório aqui, primeiro antes de iniciar, né, dizer que ao contrário do Windows, né, o diretório raiz lá do Linux, né, na verdade é o diretório barra. Tá? Então, por exemplo, no Linux você não tem aquela estrutura de pastas e arquivos que você tem exatamente como é no Windows, onde, por exemplo, você mistura, né? Você mistura os arquivos do sistema com os arquivos do usuário. O que está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que no Linux existe um diretório, o /home, que é o diretório pessoal do usuário, que vai ser onde se espera que você vai colocar seus arquivos, né, os arquivos de usuário. Por exemplo, você não tem aquela estrutura de letras, né, como C, dois pontos, D, dois pontos, como você tem no Windows, para diferenciar as unidades. Na verdade, você aqui no Linux,
essa diferenciação de como acessar os dados de alguma unidade de disco é diferente. Vou falar aqui, não vai ver porque isso não é um curso de Linux, nem muito menos práticas de Linux, mas a gente vai comentar. Tá? O primeiro diretório, esse diretório /bin, né? Ou seja, barra raiz, né? E o /bin está dentro da raiz da árvore, da estrutura do diretório, que é como uma árvore, né? Esse diretório ele vai armazenar os aplicativos executáveis, né? Aqueles básicos do sistema, né? Comandos básicos do sistema, os programas básicos do sistema, que a gente vai comentar alguns comandos aqui. Por exemplo, o su, cat, enfim, cat, entre outros, né? O rm. Então, estão aí nesse diretório /bin. O /usr, né? Programas, basicamente para programas instalados, basicamente, de forma geral, grosso modo, é onde está os programas que são instalados do usuário, né? Isso aí não é um diretório, como é que eu diria? Não é um diretório, digamos que geralmente você vai estar colocando, que é esse nome de USR aí, né? Vai entender que seria para você utilizar, colocar as coisas de usuário, os dados, arquivos de usuário. Mas essa não seria a ideia, tá? Aí é onde vai ficar, o diretório onde vai ter mais, digamos, geralmente é o diretório onde vai ter mais arquivos, né? E executados, bibliotecas dos programas que você vai instalando no sistema operacional. Tranquilo? /boot. Esse aí vai armazenar o kernel, né? Alguns arquivos também que é usado no Lilo, né? No Lilo. Quando você realiza o boot do sistema, né? Tanto usando o Lilo ou Grub, eu não falei de Lilo ou Grub aqui, por isso que eu fiquei meio assim. Então, entenda o seguinte: é basicamente o que armazena o kernel, né, do sistema, a imagem do núcleo, como eu coloquei aqui, imagem do núcleo necessário para o boot do sistema. Não falei do que seria Lilo, Grub, deixa. O /dev, né, esse aí é para os dispositivos, não é isso? Por exemplo, se você tiver um Moodle instalado, né, você vai ter uma pasta /dev /Moodle, por exemplo. Então, todos os arquivos utilizados pelo Moodle vai estar sendo executado nessa pasta. Se você tiver, por exemplo, /dev /dsp, por exemplo, para a placa de som, né? Então, assim, tudo que for referente aos dispositivos vai estar nesse diretório, tá? /etc é um diretório de configurações, tá? Configurações do sistema. Lá no Windows seria mais ou menos semelhante à questão de registro do Windows. A grande diferença é que aqui é aberto, né? A questão de registro, né, do Windows é muito fechado, é totalmente uma caixa preta. Então você não tem conhecimento. O /home, né, a pasta diretório, né? Não você nunca fala pasta, você fala sempre diretório. É o diretório pessoal do usuário, tá? É aqui, estou aqui, tá? Diretório pessoal do usuário, né, onde vai ter os diretórios de usuários, os arquivos do usuário, né? Essa aí que eu quis falar para você não confundir com o USR, beleza? /lib, essa aí basicamente são as bibliotecas que você vai ter compartilhado lá nos módulos do kernel, tá certo? É um diretório que vai guardar as principais bibliotecas essenciais que são compartilhadas em módulos lá do kernel. /mnt, arquivos para montar, né? Esse mnt vem de mount. Na verdade, esse cara aí é para você poder montar, por exemplo, você quer acessar um DVD, né? Então, para você montar o sistema de arquivos desse DVD para o sistema operacional,
você vai dar um comando, né? Na verdade vai existir um comando, deixa eu ver se eu coloquei ele, é o mount, eu não coloquei lá como comando básico, mas você vai utilizar o subdiretório desse /mint para separar cada um desses dispositivos, né? Então, se você vai utilizar, por exemplo, o DVD, como eu estava dizendo, vocês podem utilizar a parte /mint/dvd, tá? Para acessar ali o sistema de arquivos, para instalar o sistema de arquivos de aquele DVD. De forma que, na verdade, você também pode utilizar qualquer diretório do sistema operacional, mas por padrão se utiliza o /mint, né? Que seria exatamente esse ponto de montagem aí para montar um sistema de arquivo de forma temporária, né? Já que entende-se que, por exemplo, se você estiver utilizando um DVD ou um pendrive, de forma temporária, né? Diferente de um HD. O HD é o principal, né? O /proc é um diretório virtual de informações, virtuais. slib diretório para inicialização do sistema, né? Guarda dados para programas que são usados pelo root. O root é o super usuário. Opa, informaçãozinha que eu lembrei agora. O root é o super usuário, tá, gente? Quando você vê se alguma prova, o root, ROT, é o super usuário do Linux, né? É o usuário para administração com controle de todo o funcionamento do sistema operacional, tá certo? E aí ele é conhecido como super usuário, ele pode tudo, né? Então esse diretório aí é o diretório de programas usado pelo super usuário. Tranquilo? O /root, ele está aí, não esqueci dele. É o diretório, digamos assim, é o home do usuário root, beleza? E o tmp, que é o para arquivos temporários. Tranquilo? Vamos agora para os comandos. Os comandos, caramba, eu tentei resumir ao máximo aqui, tá, gente? Pensando, imaginando que pode cair em prova, tal, mas você tem muito comando. Eu não vou usar o comando em si, vou apenas comentar sobre eles. A gente não vai na prática aqui, posso depois. Mas acho que no YouTube aí deve ter muita gente que é especialista em Linux, tá? Que deve estar cursos básicos e avançados, muito canal bacana deve ter aí. Vocês podem pesquisar se quiserem se aprofundar no assunto. A ideia aqui é dar apenas uma noção de geral para que você possa, pelo menos, né, ser uma forma de revisar o assunto de Linux para a prova, digamos assim, que você possa estar estudando aí e próximo a fazer. Tranquilo? Então, quanto aos comandos, né? Primeiro comando, o cat, tá? Isso é um comando, esse cat é de concatenar, né? Vai concatenar, digamos assim, arquivos e vai imprimir na saída padrão. Por exemplo, se você der o nome do arquivo lá, teste.txt, você der na linha de comando, lá no terminal, cat, espaço, teste.txt, por exemplo. Então vai aparecer lá no console o conteúdo desse cara. Se você bota, por exemplo, cat, enfim, teste1.txt, espaço, teste2.txt, ele vai concatenar, o resultado vai ser o conteúdo desses dois arquivos, certo? cd, esse aí é para mudar o diretório corrente, né? Por exemplo, se você está em um certo diretório, coloca, por exemplo, cd, você está lá no diretório root, né? cd/home. Você vai lá para o diretório raiz. Desculpa, para o diretório home. Tranquilo? Clear para limpar a tela, beleza? cp, copia arquivos, né? Faz uma cópia de arquivos de diretório. Quando você vai copiar um arquivo no Windows, você faz o quê? Você pega lá o mousezinho, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Você também pode usar o prompt no Windows, como eu já falei para vocês. Isso aqui é utilizando o terminal, né? Eu não falei, não coloquei aqui, mas eu vou depois dar um conceito sobre o que seria terminal e shell, apenas para que vocês também compreendam, porque costuma cair. Eu não lembro se eu falei desses conceitos quando eu estava falando lá do Windows, tranquilo? Então, o date, você vai verificar a data, né, atual. O diff, vai ver diferenças entre dois arquivos, certo? Do,
vai estimar o espaço que é utilizado por um arquivo. E aí você pode ver de várias formas. Tem vários, cada comando desse, pessoal, cada comando desse você pode ter opções em que você vai verificar esse comando de forma mais detalhada, né? Por exemplo, no do tem uma opção para você verificar, se você quer verificar em megabytes, em kbytes. Então essas opções geralmente você coloca o comando, por exemplo, do espaço, um tracinho de menos e a opção. Para cada, claro que você não vai decorar isso, a não ser que você utilize bastante, você vai consultar lá nos seus estudos quando você precisar utilizar, mas enquanto você utilizar esses comandos, você vai saber de cor, né? Então, todos esses comandos, basicamente quase todos, têm várias opções. O file, ele vai determinar o tipo do arquivo. O find é para procurar por arquivos, né? Isso é muito importante, né? Pode ser que caia em alguns concursos aí. Procurar por arquivos. Por exemplo, no find você pode usar estruturas de opções, tem diversas estruturas de opções para você procurar, como lá no Windows a gente procurava um arquivo lá no Windows Explorer, você pode usar um find no Linux para procurar dentro de uma pasta, para procurar arquivos começando com certa letra. Para isso você precisa usar as opções que tem no comando, né? O Finger seria um programa para buscar por informações de usuário, na verdade. Tá? Então, talvez isso fosse um dos mais importantes para estar aí. Esse sim, o LS, muito importante, não sei se é um LS, muito importante, né? Esse aí vai listar o conteúdo de um diretório, tem diversas opções. Por exemplo, tem a opção que você pode botar ls-l, por exemplo. Então aí ele vai escrever várias informações sobre o arquivo dos arquivos que estão listados. Você coloca ls-l. É diferente de você botar só ls. Você está lá no diretório, digita ls e dá enter. Tá? Eu posso até apresentar isso aqui para vocês. Aqui no Windows PowerShell, tá? Por exemplo, se dá o comando ls aqui, esse eu já falei do que é esse Windows PowerShell, você pode ver aqui, é semelhante ao que aconteceria no Linux, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, não sei se eu estava aqui. Comando man, você pode, por exemplo, dar man ls, tá? Vai trazer informações sobre o comando. mkdir vai criar diretórios, tá? Beleza, deixa eu ver aqui. mkdir, vamos lá, do usuário. Eu estou dentro desse cara aqui, né? mkdir teste. E aí, quando eu criou uma pasta teste, certo? Se eu der um ls, vai estar aqui dentro de usuários teste, beleza? Enfim, mkdir, mv, você vai poder movimentar ou renomear arquivos, tá? Mandar um arquivo de um diretório para outro. pwd vai te dar o local onde você está naquele momento, por exemplo aqui, né? Ele diz, olha, você está em C2 pontos de user.str, lembrando que aqui eu estou no Windows, tá? Isso é só uma simulação usando o PowerShell, que eu já falei para vocês o que é. O Cota, que vai te mostrar o uso de discos e os limites que tem, né, daquele disco. RM para apagar arquivos e diretórios. rmdir vai apagar o que é vazio, tá? E outros comandos importantes, talvez, que eu
que eu não tenha colocado aqui, tá, gente? Mas, por exemplo, o sul, pulando, sul, como aqui eu não tenho, né? Ele não vai ser reconhecido, porque eu estou no Windows. Mas o sul vai te enviar para o usuário root, tá? Ou seja, se você estiver logado no teu usuário, você dá sul, você vai para o usuário root, né? Claro, você tem que ter a senha. E o who vai te dizer qual usuário que você está logado ali. Algumas distribuições de Linux, Red Hat, Debian, Ubuntu, SUSE, Gentoo, das mais interessantes, mais comuns, próprio Red Hat, Ubuntu, também, SUSE é os que eu falei aqui, Kurumin, o Slackware, mas interessantes. O Slackware é bastante utilizado em servidores, o Kurumin é distribuído pelo brasileiro, tem a distribuição brasileira, né? Tem também o Red Hat, que também é muito comum, Debian, Ubuntu, que é o Linux, digamos assim, o Linux, a distribuição mais comum hoje em dia, quando você vai no mercado e pronto, essa daí é a distribuição utilizada para o usuário geral. Geralmente o usuário geral utiliza. Comprou um computador e vem instalado geralmente um Ubuntu. Distribuição mais simples, fácil de usar, questão de interface gráfica, tudo isso. A SUSE é uma das distribuições que tem versões que são pagas. Tranquilo? Que mais sobre Linux? Deixa eu ver. O que é... tá, Shell, que eu falei, não lembro se eu tinha falado no Windows, mas é um conceito que cai bastante em prova de concurso. Shell, gente, é que permite o usuário e a máquina se comunicarem, né? O Shell é quem interpreta os comandos, né? De forma que o usuário possa se comunicar com a máquina, né? Os comandos que você dá lá, esses comandos aqui, o Shell é quem faz essa interpretação. Beleza? Basicamente isso. Bem, por hoje é isso aí, tá? Uma aula bem simplória e básica sobre o Linux, mas acredito que suficiente para você fazer aquela prova de informática básica que no edital tinha, dizendo que o Linux era um dos conceitos de Linux, ou características do Linux, ou comandos do Linux, seria assunto que poderiam cair na prova. Beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau.